todos com a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, abram seus livros em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler apenas um versículo, o qual será a base para aquilo que vamos tratar aqui nessa carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler apenas um versículo, menor versículo, na verdade, desse capítulo, que é o versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem encontrou de caminho? Amém. Diz assim: andamos por fé e não por vista, por repetir. Andamos por fé e não por vista. Tudo isso é. Dobre a atenção aqui para nós tentarmos entender o que podemos tirar a partir desse texto. Quando nós falamos da palavra fé, nós estamos falando da palavra que é o centro das Escrituras. Podemos dizer, podemos afirmar com toda convicção, com toda certeza, que a Bíblia não seria a Bíblia, não seria a palavra de Deus que é, se não fosse por causa dessa palavra chamada fé. Inclusive, o Espírito aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, faz questão de afirmar que todas as coisas que existem foram criadas por Deus, mas ele faz questão de dizer que o que nos dá convicção disso é algo chamado fé. Eu já falei em outros momentos, vocês devem lembrar que existem 3 tipos de fé e eu vou repetir isso aqui. Eu quero falar de forma específica sobre o tipo de fé que nos interessa, que é a fé convicta. A fé convicta é a fé que consegue fazer com que alcancemos coisas extraordinárias. Portanto, o tema que eu quero tratar com vocês hoje é o extraordinário poder da fé. O extraordinário poder da fé. O capítulo 11, como citei anteriormente de Hebreus, nos apresenta aquilo que chamamos na Bíblia de galeria da fé. Lá está escrito os nomes dos homens e mulheres de Deus que, pela fé, conquistaram coisas extraordinárias. E o que eu acho mais extraordinário ainda é que, já que a fé não estava restrita àquele povo, mas a mesma fé está ao nosso alcance, implica dizer que nós também podemos, por bem dela, alcançarmos coisas extraordinárias em nome de Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele está escrevendo para um povo que tinha uma dificuldade muito grande de entender o que era fé. A cultura grega era muito materialista, filosófica, e levava tudo para explicações meramente humanas. Tinham o costume de naturalizar tudo. Automaticamente, apesar deles terem suas crenças espirituais nos deuses, que estão dentro da mitologia grega, mesmo assim eles tentavam naturalizar tudo. Eles acreditavam, na verdade, não vamos perceber, no poder do conhecimento deles, mais do que em qualquer outra coisa. Quando Paulo apresenta para eles essa questão de fé, automaticamente isso mexe com eles. Eles tinham dificuldade de compreender, de entender, deixa eu ver uma coisa, o que é fé. E Paulo aqui faz questão de dizer que nós cristãos precisamos ter fé, porque a única coisa que nos faz andar é a fé. Ele disse que nós andamos por fé. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que assim como para andar alguém precisa ter 2 pernas, para andar de forma física, ele estava dizendo que para andar de forma espiritual nós precisamos de fé. Era uma forma de Paulo dizer: é a fé que nos move, é a fé que nos movimenta, é a fé que nos transporta do lugar do impossível
para o lugar do possível. É a fé que pode fazer com que coisas que, dentro do ponto de vista humano, são impossíveis, aconteçam. É a fé. Então ele faz questão de dizer: nós andamos por fé. E ele continua a frase dizendo: e não por vista. Em outras ocasiões eu já expliquei que há uma diferença entre vista e visão. Vista é aquilo que eu vejo quando estou de olhos abertos, visão é aquilo que eu vejo quando fecho os olhos. Visão é aquilo que os meus olhos humanos conseguem enxergar. Perdão, vista é aquilo que os meus olhos humanos conseguem enxergar. Visão é aquilo que a minha mente consegue ver, a minha alma não consegue enxergar. Então ele faz questão de dizer: nós andamos por fé e não por vista. E eu quero tratar aqui sobre 3 coisas que a fé faz na vida de uma pessoa. 3 coisas específicas. É bem verdade que se fosse para falar sobre tudo que a fé pode fazer na nossa vida, talvez nós, dedicando o ano inteiro, pregando todos os dias, o dia inteiro, nós não conseguíssemos em um ano pregar sobre tudo que a fé pode fazer na vida de uma pessoa. Portanto, vou falar sobre 3 coisas que a fé pode fazer nas nossas vidas. Primeira delas, se for possível, é lógico, a fé nos leva ao crescimento. Primeira coisa que a fé faz na nossa vida: a fé nos leva ao crescimento. A fé nos leva ao crescimento. É impossível, vou repetir isso aqui, é impossível uma pessoa de fé permanecer no mesmo lugar, da mesma forma, sem que haja crescimento em qualquer que seja a área da vida. A fé nos leva ao crescimento. Basta nós fazermos uma análise muito básica da vida de todas as pessoas da Bíblia que são citadas como pessoas de fé. Quer ver o exemplo? Abraão, que ainda era Abraão. Abraão, quando morava na cidade de Arã, era um homem muito rico, era um homem muito próspero, um grande criador de ovelhas, um homem que tinha muitos bens financeiros e que alguém poderia dizer: esse homem não tem mais nada de mim, ele já alcançou tudo que tinha. Porém, esse homem era um homem de fé, inclusive ficou conhecido como o pai da fé. E o que foi que aconteceu quando ele colocou a sua fé em prática? Ele alcançou muito mais do que ele já tinha. Alcançou muito mais do que ele já tinha. Porque a fé, ela leva ao crescimento. A fé nos faz crescer em todas as áreas das nossas vidas. Se você fizer uma análise na vida de qualquer pessoa da Bíblia, vou fazer questão de repetir, você vai ver que uma vez que a pessoa tinha, por mais que tivesse algo, no momento que ela passa a usar a fé, tudo aumenta. A vida da pessoa não tem como. A fé, querendo nós ou não, ela nos leva ao crescimento. O que dizer de Isaac? Que numa época de seca tremenda, quando ninguém conseguia construir nada, por causa da sua fé, ele conseguiu conseguiu colher a 100 por 1 do que plantou, quando ninguém conseguiu colher absolutamente nada. Por que isso? Porque a fé leva ao crescimento. Fé leva ao crescimento. Agora, isso era apenas na vida dos homens, das mulheres de Deus na Bíblia? Não, de jeito nenhum. Isso é para a nossa vida hoje. Eu sempre faço questão de repetir isso. A Bíblia precisa ser aplicada na nossa vida. Aquilo que nós ouvimos precisa ser aplicado em nós. Eu preciso estudar isso aqui, eu preciso ouvir isso aqui, dizer que isso é caminho. Se a fé de fato leva ao crescimento, eu preciso crescer na vida, independente de qual seja a área. Eu preciso crescer naquilo que Deus quer para a minha vida. Eu preciso entender isso. É uma questão de fé. A fé faz isso conosco. A fé leva ao crescimento. Mas para não ficar apenas citando partes, já que é mais difícil gravar, vamos pegar uma parte específica para ficar mais didático. Abra por gentileza suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Lembrando que nós estamos tratando do primeiro ponto, que a fé leva ao crescimento. 2 livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ver um exemplo muito claro disso. 2 livro dos Reis, capítulo 6, vai nos mostrar justamente o que a fé faz na vida de uma pessoa. A fé leva ao crescimento.
Antes de você, aliás, antes de lermos enquanto você encontra, só atualizando você do que estava acontecendo aqui. Para quem não sabe, Eliseu foi a primeira pessoa na Bíblia a institucionalizar o ensino. Vou repetir isso aqui, gravem bem. Eliseu, o profeta Eliseu, foi a primeira pessoa na Bíblia a institucionalizar o ensino. Antes de Eliseu havia ensino, havia. Só que não era aquela coisa organizada, institucionalizada. Era mais aquele ensino em que, por exemplo, o líder passava para os liderados e apenas isso. Os pais automaticamente ensinavam os filhos, mas ficavam presos a isso. Na época de Eliseu, ele fez totalmente diferente. Eliseu criou aquilo que a princípio foi chamado de escola de profetas. Se você ler com atenção o livro de 2 Reis, você vai observar que por várias vezes vai haver essa repetição, a repetição dessa palavra, escola de profetas. Você vai ver também esses filhos dos profetas. Quem eram os filhos dos profetas? Filhos dos profetas, os alunos. É porque eles estudavam. Então Eliseu foi a primeira pessoa da Bíblia a institucionalizar o ensino. Aquilo que nós fazemos hoje, formamos classe para ensinarmos a palavra de Deus. A primeira começou a partir de um homem muito sábio, entendido, chamado Eliseu. Vou repetir: Eliseu foi a primeira pessoa na Bíblia a institucionalizar o ensino, a formar classes, a formar escolas, que foram as primeiras escolas teológicas da história. Então, como é que Eliseu fez? Só para você ter ideia, Eliseu formou pessoas, e em todo o reino do norte, nessa época o reino estava dividido em duas partes, ele plantou escolas teológicas, que eram chamadas escolas de profeta. Porém, a sede era direcionada por ele. E percebe o que estava acontecendo aqui, antes de ler, só para atualizar vocês, para entender melhor a leitura. O lugar onde ele ensinava estava muito pequeno, diante da quantidade de pessoas que ele reunia todos os dias para ensinar. Aliás, todos os sábados para ensinar. Assim sendo, veja o que aconteceu. Versículo 1, capítulo 6 de 2 Reis. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Vamos lá. Perceba que a palavra discípulo aparece no Antigo Testamento. E a palavra discípulo significa aluno. Então, aqui é a primeira vez da história que você vai encontrar alunos, discípulos. Ou seja, porque Eliseu foi a primeira pessoa a institucionalizar o ensino da palavra de Deus. Quem são esses discípulos dos profetas? São os alunos. E quem são os profetas? São aqueles que já se formaram como Eliseu e que estão ensinando em várias escolas. Porém, a específica que eles estão tratando aqui é a sede onde Eliseu, a partir daí, administra tanto aquela como todas as outras. Então veja o que ele diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Ou seja, eles percebem. O lugar que eles se reuniam para aprender a palavra de Deus estava pequeno, diante da quantidade de pessoas que tinham. E eu acho extraordinário porque os discípulos perceberam isso. Não tenho dúvida alguma que aquilo nunca alegrou o coração de Eliseu, porque não há nada que alegre tanto o coração de um líder do que ver os seus discípulos, os seus liderados, observando coisas que são necessárias serem feitas, que era para o líder ver. Quem deveria ter visto aqui aquilo ali era Eliseu. Mas veja que a fé, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqueles discípulos estavam estudando o que? Estavam estudando a palavra. O que é a palavra gera em nós? Fé. Então aqueles discípulos estavam tão cheios de fé que eles olharam para o lugar onde eles estavam e disseram: é muito pequeno. Nós precisamos ampliar esse lugar. Nós precisamos expandir esse lugar aqui. Nós precisamos ir além. E eles chegam para o mestre, o líder principal, que é Eliseu, e contam para ele. Veja, vou fazer questão de repetir o versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Não há nada tão bonito como isso. É pequeno demais para nós. Nós queremos ampliar isso aqui. É porque eles estavam dizendo para Eliseu. Veja a fé daqueles homens.
Veja a fé deles, olha, é pequeno demais para nós, vamos ampliar isso. E o que Eliseu diz? Agora continuando no versículo 2, aliás, Eliseu continua: vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós um tronco e construamos ali um lugar para nos reunirmos. Disse ele: ide. Então percebe? Ora, a visão deles está tão grande, a fé deles é tão grande, que eles se enxergam construindo algo maior do que o espaço que eles tinham, para que eles ensinassem a eles. O que é que a fé faz? O primeiro ponto que nós vimos, a fé faz o quê? Crescimento. A fé gera crescimento. A fé daqueles homens automaticamente fez com que eles pensassem em crescimento. A fé gera crescimento. Você não pode, se você olha para uma pessoa que diz: não, mas eu tenho fé, não, mas eu tenho uma fé muito grande, não, mas a minha fé é muito grande. Primeiro que quando você vê uma pessoa dizendo muito isso, porque ela não existe. Porque normalmente a fé não é vista pelas palavras da pessoa, é vista pelas atitudes da pessoa. Uma pessoa que tem muita fé, ela não precisa dizer que tem fé. Você olha para as atitudes dela e você vê a fé dela. Você nunca vai ver escrito na Bíblia Abraão dizendo: eu tenho fé. Mas você olha para Abraão e você vê a fé dela. A fé é revelada a partir das atitudes que tomamos. São as nossas atitudes, literalmente, que estão revelando a fé que nós temos. Eu lembro que quando nós estávamos ainda funcionando a igreja no hotel, vocês devem lembrar, eu repeti o tempo todo, fazer questão de dizer isso. Tem pouco mais de um ano atrás, aliás, pouco mais de um ano atrás mesmo, eu fazia questão de repetir o tempo todo. Eu dizia assim: nós tínhamos uma sala que nós alugávamos e tinha outra sala por trás da nossa, que havia apenas uma parede que dividia. Eu dizia sempre que um ano, no máximo um ano, nós vamos chegar. Lembra disso? No máximo em um ano nós vamos ter esses dois espaços aqui. Existem toda a noite. No máximo em um ano, os dois espaços eram um pouco mais do que esse espaço aí, na verdade. Dizia o tempo todo: em um ano, daqui um ano, no máximo em um ano, nós vamos dividir isso aqui, nós vamos alugar os dois espaços. Dizia o tempo todo. Agora, detalhe, eu dizia isso, às vezes nós chamamos de fazer culto com 5 pessoas. Eu vi culto que tinha um ministério de louvor e você vê tudo isso aí. Eu sou preto. Estava lá dizendo o tempo todo: quem estiver aqui vai ver, em um ano. Em um ano nós vamos estar aqui. Vocês vão acreditar comigo. Vocês vão olhar, vocês acham que eu vou acreditar. A resultado, nós saímos de lá e viemos para aqui. Aí quando chegou aqui, a gente descobriu da mesma forma, só que nós não cobramos a Deus, porque juntando esses dois locais aqui é muito maior do que os dois locais. Aí você diz: o que é isso? É fé. Nós temos fé. Nós podemos ser uma igreja iniciante, uma igreja pequena em quantidade de pessoas, uma igreja pequena em vários pontos, mas nós somos uma igreja gigante de fé. Nós temos fé. Nós realizamos coisas que igrejas grandes não realizam, porque nós temos fé. E quando eu falo isso, não é verdade. Por exemplo, o seminário que nós temos realizado, literalmente pela fé, está aqui a irmã Maria do Testemunho, literalmente pela fé. Um evento de quase R$2.000, sem precisar nem sequer tirar o pé do povo. O que é isso? Nós fazemos pela fé que nós fazemos. Eu lembro que terminou o seminário, um irmão que é de outra igreja do Pátio do Povo, chegou para mim e disse: pastor, nós tínhamos pelo menos uma oferta no final do seminário, para que as pessoas ajudem e tal. Eu disse: meu irmão, isso é o que os outros fazem. Nós estamos, o nosso propósito é fazer diferente. Nós vivemos pela fé. Nós fazemos pela fé. Pastor, não, mas bota alguma coisa para vender. Não, nós fazemos pela fé. Mas qual o propósito disso? O propósito é nós darmos a oportunidade a quem não é da nossa igreja de beber da água que nós vamos oferecer. Se eu beber, bebi, está satisfeito? Glória a Deus, esse é o nosso propósito. É fé. Então, queridos, é pela fé. Tudo é feito a partir da fé. E a fé gera crescimento.
e é por ela que nós devemos viver. Por isso que Paulo fez questão de dizer: nós andamos por fé e não por vista. Esses homens aqui, esses discípulos, eles tiveram fé e dizer: vamos ampliar, vamos aumentar, vamos crescer aqui. E quando eles falam com Eliseu simplesmente diz: ide. Eliseu disse: vão, se vocês têm fé para isso, vão. Agora, sabe o que eu acho mais extraordinário? É que quando nós olhamos para eles, existem alguns pontos sérios que nós não enxergamos. Por exemplo, eles não tinham nem machado para cortar na lua. Agora que eles iam construir, não tinha nem machado. Quando nós temos a continuação, você vai perceber como é passar as coisinhas, você já sabe. Tiver que tomar machado emprestado. Imagina a situação. Aí você diz: como é que pode? Como é que eles podem ir construir quando nem sequer os instrumentos para construir eles têm? Ora, eles tinham algo muito maior do que os instrumentos. Eles tinham fé. É a fé que nos faz crescer. É a fé que nos faz alcançar aquilo que os olhos humanos jamais podem imaginar que nós vamos alcançar. É a fé, literalmente, que nos faz crescer, nos faz avançar na vida. É a fé. Tudo que Deus espera de nós é que nós tenhamos fé, que vamos conseguir aquilo que de fato Ele tem para as nossas vidas e aquilo que está de acordo com o que as Escrituras dizem. Então eles não tinham condição alguma, nem os instrumentos para cortar madeira, machado eles tinham. Mas eles tinham fé. Veja a continuação, versículo 3. Então deles disse: queres ir? Então deles disse: queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu: eu irei. Eu acho bonito isso aqui, porque Eliseu é o líder, e ele poderia, primeiro ele disse ide, mas segundo, ele foi junto com eles. Porque liderar é diferente de ser patrão. Totalmente diferente. O patrão, o que é que o patrão faz? O patrão, ele apenas dá as ordens. O patrão não faz nada, ele dá as ordens. O líder não. O líder, primeiro, ele não dá ordens, ele dá direcionamentos. O líder não ordena, o líder direciona. E segundo, o líder, celular engabindo, o líder, ele não direciona, perdão. O líder não dá ordens, ele dá direcionamentos. E outro detalhe: o líder não manda ir, ele está junto. O líder também faz. O líder também faz. Então Eliseu foi. E você vai ver a importância de Eliseu estar junto. Porque quando algo dá errado, o líder está lá para dar a orientação que vai mudar a situação. Vamos ver a continuação? Versículo 4. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram a madeira. Primeiro passo. Já cortaram a madeira. Versículo 5. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Gritou ele: ai meu Senhor, era emprestado. Lembra que eu disse? Eles não tinham condição, aliás, eles não tinham nem sequer a ferramenta para cortar a madeira. Eles foram literalmente pela fé. Tiveram que tomar emprestado os machados. Até porque nessa época aqui o ferro era muito caro. Não é, por exemplo, comprar um machado hoje, e é uma coisa comum. Estamos falando de uma época em que o ferro há pouco tempo havia sido possível colocar como ferramenta de trabalho. É muito complicado de se encontrar. É muito caro. Agora imagine que é um camarada que tomou emprestado, agora perdeu o machado. Estava cortando a madeira na beira do Rio Jordão, e o machado simplesmente voa do lado e vai caindo e o tempo do rio. O Rio Jordão fundo. E agora, o que fazer para aquele negócio? O que fazer para alguém mergulhar lá e pegar aquele ferro? Para quem não sabe, essa região aqui é uma região em que o Rio Jordão passa uma velocidade muito grande.
que dificultava muito mais para alguém mergulhar. Resumindo, dentro do ponto de vista humano, era impossível que aquele ferro, que alguém encontrasse aquele ferro. E só para vocês terem ideia, para comprar um ferro daquele era mais caro do que fazer 10 construções das que eles iriam construindo. Imagina a situação. Estavam literalmente encurralhados no tempo, que aquilo ali fez com que, por um momento, eles ficassem desanimados. Só que para deixar claro que quem tem fé também às vezes desanima. O desânimo, ele não respeita quem tem fé, ele também vem da vida de quem tem fé. Porque às vezes nós achamos que o desânimo é ausência de fé. Não, às vezes o desânimo não vem. Às vezes vem situações de desânimo não aparecem. O que eu tenho que fazer, como sempre faço questão de repetir isso, é relacionado a qualquer situação, é como eu lido com aquela situação, ou seja, é como eu lido com o desânimo. Como eu vou lidar com o desânimo? Isso é o que vai fazer a diferença. O homem gritou, ficou desesperado. Puxa vida, o machado era emprestado. Ele não consegue pensar em alguma possibilidade de alguém mergulhar e pegar aquele machado. Qual foi o primeiro ponto que nós vimos? Da fé? A fé gera crescimento. Segundo ponto, a fé nos faz ver o extraordinário. Segundo ponto, a fé nos faz ver o extraordinário. Aquele moço, aquele homem, no momento em que o machado cai dentro do rio, fica preocupadíssimo. E aí está a importância do líder estar junto. Eliseu está lá. Já imaginou se Eliseu não estivesse? O desespero dele teria passado para todos. E todos teriam voltado desesperados para casa. Mas veja o que aconteceu. Versículo 6. Perguntou o homem de Deus. Quem é o homem de Deus? Eliseu. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um galho, lançou ali e fez flutuar o machado. Veja, isso é loucura dentro do ponto de vista humano. Eu digo a importância de Eliseu, o líder, estar lá, porque a solução, o direcionamento é saber o que fazer. Qual a segunda coisa que a fé nos faz? A fé nos faz ver o extraordinário. Talvez o extraordinário para nós não seja um machado flutuado. Talvez o extraordinário para nós seja vermos aquilo que jamais nós imaginávamos que fosse acontecer. A grande verdade é que todos nós já vimos coisas extraordinárias desse tipo. Repito, não vimos um machado flutuado, mas nós já vimos coisas que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer nas nossas vidas. E o que é isso? Isso chama-se fruto de uma fé convicta. E não é diferente ou não será diferente. Pode ter certeza. Se nós já vimos coisas extraordinárias, a nossa fé nos fará ver ainda mais, em nome de Jesus. A fé nos faz ver coisas extraordinárias. Continuação do texto, versículo 7 diz: e disse: pegue. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Aqui eu aprendo um detalhe bem importante: é que Eliseu fez a parte difícil. Eliseu cortou uma vara, estendeu para o lugar onde o machado havia caído, e o machado flutuou. Mas Eliseu não entrou no rio para pegar o machado. Ele disse: pegue. Só que é para deixar claro que a fé exige um esforço nosso. Porque as pessoas normalmente têm um pensamento de fé é um estalar de Deus, é um passo mágico, e não é isso. A fé exige um esforço da nossa parte. As coisas não vão acontecer na nossa vida simplesmente por acontecer. Exige um esforço da nossa parte. Existem atitudes que eu preciso tomar, nem que seja apenas entrar na água e fazer a parte mais fácil, que é
pegar o machado que já está com fome. Eu preciso fazer a minha parte. Dispomos que estão em mim. Existem atitudes que estão em mim. Sou eu que preciso fazer. São atitudes que sou eu que preciso tomar. Eu disse, não, agora pega. Já fiz ritual, agora pega. Em contrapartida, as pessoas que não têm a fé comigo, o que é que elas fazem? Elas ficam esperando que Deus faça aparecer. Suja na mão, que apareça na porta. Aí a gente escuta aquelas histórias fantasiosas do tipo, não, olha, eu estava com uma necessidade muito grande, Deus mandou dinheiro na minha porta. Olha, isso não é fantasia. Eu acredito que no meio de uma dificuldade muito grande, Deus abre portas para nós. Não tem nada disso. Agora nada de conta, não. Primeira coisa que a fé faz nas nossas vidas é o quê? Gera um crescimento. A segunda? E a terceira? A fé nos leva a conquistar os sonhos impossíveis. A fé, notem isso, a fé nos leva a conquistar os sonhos impossíveis. Sonhos impossíveis. Para ficar bem mais fácil, abra por gentileza em Gênesis capítulo 37. Então nós entendemos melhor isso. Conhecemos a história de José, talvez uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. Sabemos muito bem que José era um dos 11 filhos de Israel, que já não era mais Jacó, agora era Israel, teve seu nome mudado, antes de Jacó, agora é Israel. E José era um dos 11 filhos até esse momento. Anteriormente, ele teve deu um total de 12, até esse momento eram 11 filhos. E nós bem sabemos que José teve dois sonhos que perturbaram não apenas os seus irmãos, mas que perturbaram inclusive Israel, seu pai. Também sabemos que Israel havia dado a José uma túnica de várias cores, e isso causou uma inveja muito grande dos irmãos dele. Por quê? Porque bem sabemos que no Antigo Testamento a herança, a bênção, era dada para o único filho. Era chamada bênção da primogenitura. E a maioria das pessoas pensam que a bênção da primogenitura só era dada ao filho primogênito, mas a grande verdade é que não. A bênção da primogenitura poderia ser dada a qualquer filho. O pai poderia dar o filho que ele quisesse. Por exemplo, Isaac não era filho primogênito de Abraão, era Ismael, mas a bênção da primogenitura foi para Isaac. Quando nós vamos ver na Bíblia, vamos encontrar várias pessoas que, na verdade, não eram o filho primogênito, mas foi o que recebeu a bênção da primogenitura. Por causa do carinho especial de Ismael por José, e pelo fato de ter dado a ele esse presente que representava muito, que era a túnica de várias cores, os irmãos dele começaram a desconfiar. Puxa, o nosso pai não vai nos dar a bênção da primogenitura, nem vai dividir entre os irmãos, ele vai dar para José. Então eles começaram a perseguir José. E quando José conta seus sonhos, então, a perseguição só aumentou. Nós precisamos entender que existem 3 tipos de pessoas na Terra, e você precisa entender isso para você conseguir conviver com essas pessoas. Há apenas 3 grupos de pessoas na Terra. 3 grupos. Anotem aí. Há 3 grupos de pessoas na Terra. Primeiro, os que têm sonhos e luta para realizá-los. Esse é o primeiro grupo. É o grupo que tem sonhos e luta para realizá-los. Segundo, é o grupo que já realizou os sonhos. Então, veja, tem um grupo que a gente está lutando para realizar, mas tem um grupo que
já realizou os sonhos. E terceiro, é o grupo que desistiu de lutar pelos sonhos. Só existem na Terra esses três grupos de pessoas. Agora eu dou para você entender isso. Em qualquer área da sociedade que você for, você vai encontrar esses três grupos de pessoas. Você vai encontrar esses três grupos de pessoas na igreja. Você vai encontrar esses três grupos de pessoas no seu ambiente de trabalho, independente de onde esteja. Você vai encontrar esses três grupos de pessoas no meio dos seus amigos, no meio dos seus familiares, no meio das pessoas com quem você tem contato. Resumindo, em todos os lugares você vai encontrar esses três grupos de pessoas: as pessoas que têm sonhos e estão lutando para conquistá-los, as pessoas que já conquistaram seus sonhos e as pessoas que desistiram dos seus sonhos. E automaticamente essas pessoas que desistiram dos sonhos são as pessoas frustradas. Você vai ter que aprender a conviver com esses três grupos de pessoas, ou você vai ter, se você não souber lidar, você vai ter uma grande chance de se tornar um frustrado na vida e desistir também dos seus sonhos. Como lidar com isso? É simples, muito simples. Primeiro, você tem que conhecer, você tem que fazer uma análise de todas as pessoas que você conhece e identificar quem tem sonhos e está lutando por eles, quem já conquistou e quem é frustrado. Você tem que identificar. Isso aqui eu estou lhe ensinando como viver melhor. Você tem que identificar, você precisa identificar em todas as pessoas que você conhece, em que você convive, você precisa identificar esses três grupos de pessoas. Primeiro passo, identificá-los. Segundo passo, se distanciar do terceiro grupo, o grupo dos frustrados, se você não quiser se frustrar também. Os irmãos de José eram os frustrados, e os frustrados sempre vão querer frustrar os sonhos de quem está lutando para conquistar. Sempre vão tentar fazer isso. Sabe qual foi o erro de José? Foi contar os seus sonhos para frustrados. Porque os frustrados olharam para José e disseram: como é que pode? A gente não conseguiu realizar os sonhos. O que é que esse camarada aí com 16 anos de idade vai conseguir? Não consegue não. Vamos matar os sonhos dele. Sabe o que é que nós fazemos às vezes? A gente na empolgação. Eu errei muito. E esse é o erro que eu não cometo mais hoje, mas eu errei muito. Na empolgação do momento, você chega para uma pessoa e abre a sua vida, conta todos os seus sonhos, conta todos os seus projetos, conta todas as suas metas. E eu fazia muito isso, porque eu sempre fui o seguinte: eu estou vivendo hoje projetando 2030. Eu sempre estou projetando a frente, eu sempre estou vendo onde eu estar, ou como pastor da igreja vai estar daqui a tantos anos. Eu sempre fazia isso, chegava para as pessoas sem nem analisar quem era e dizia: não, olha, daqui a tanto tempo vai ter assim, assim, assim. E as pessoas chegavam e diziam: vai não, rapaz, vai não, vai, lugar nenhum, não tem como, não tem possibilidade. E o que acontecia aqui, eu esquecia e procrastinava aquilo ali. Por quê? Porque eu não analisava para quem ia contar e contar para uma pessoa frustrada. Uma pessoa frustrada nunca vai dizer para você vai conseguir, nunca. Sabe aquelas pessoas negativas? Que tudo que você vai contar para a pessoa sempre tem uma palavra negativa. Para aquela pessoa que sempre você vai dizer uma coisa, você chega com um projeto extraordinário, uma coisa fora do comum, e a pessoa sempre vai dizer: mas. Depois do mais, você nunca tem coisa boa depois do mais. Porém, ou seja, é que você já espera. Então, resumindo, se você quiser de fato lutar pelos seus sonhos e realizá-los, você precisa parar de contar seus sonhos para pessoas frustradas. Você precisa identificá-las. Pessoas frustradas frustram. Tiram o incentivo. O erro de José foi contar os seus sonhos para os seus irmãos frustrados. Olha a frustração dos seus irmãos, é que eles olhavam para a história do pai deles, Israel, e viam que Israel conquistou.
Eles olhavam para a história do avô deles, Isaac, e viam que Isaac conquistou. Eles olhavam para a história do bisavô deles, Abraão, e eles viam que Abraão conquistou. E eles olhavam para a vida deles e só se enxergavam na vida do seu tataravô, Terá, que não conquistou nada porque procrastinou. Só para você ter ideia, eram homens velhos que viviam ainda cuidando das ovelhas do pai. Todos os homens eram homens velhos, porque normalmente quando nós ouvimos essa palavra, a gente já escuta do mesmo jeito. As pessoas só repassam da forma que ouvem a mesma coisa. A verdade, se nós não observamos, eles eram todos homens velhos, o mais novo tinha 16 anos, que era José, todos os outros eram mais velhos. Se eram 11, imagine, o mais novo tinha 16 anos, eram todos mais velhos. E todos frustrados, viviam ainda cuidando das ovelhas do pai, nunca tinham construído nada na vida. Aí veio o mais novo falando em construir, em liderar sobre eles. Ele disse: não, os nossos sonhos morreram, temos que matar o sonho dele também. Isso que acontece. Então, veja, no capítulo 37, vamos ler a partir do versículo 19, porque foi o momento em que Israel pediu para que José fosse ao encontro dos seus irmãos, saber como eles estavam apacentando. Aí veja o que aconteceu. Gênesis capítulo 37, versículo 19, diz assim: isso aqui foi quando José ia se aproximando, José ia chegando a eles. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Se você for bem precioso, vai ver que é um ponto de exclamação, porque não foi apenas um lá vem o sonhador, foi uma fala com raiva: lá vem o sonhador. Há uma exclamação. Ou seja, eles ficaram irritados apenas pelo fato de ver José. Apenas o fato de ver José irritou eles. Por quê? Porque eles eram frustrados. Por eles veem José, eles fazem essa frase, essa exclamação. Versículo 20: vinde agora e bateu. Veja, não foi apenas irritação, foi ódio, ao ponto de dizer: vamos matar ele. Vamos matar ele. Continua o versículo 20: vinde agora e bateu, e lancemos numa destas cisternas. Essas cisternas que existiam lá, estamos falando do deserto. E a maior necessidade que existe no deserto é água. Então o que eles faziam? Eles cavavam. E diferente do deserto de lá, é diferente desse deserto que nós vemos nos filmes. Então normalmente o deserto que nós vemos nos filmes, como o deserto do Saara, é um deserto de areia. Lá não, é um deserto de chão duro, como dizemos, ou seja, de barro. Não é aquele deserto de areia, é aquele barro duro, vermelho. Então o que era que eles faziam? Eles cavavam cisternas. Cisternas eram poços pequenos, que tinham 50 centímetros de largura até 6 metros de profundidade. Se eles tinham contasse até 6 metros, era o máximo que eles podiam usar as ferramentas para cavar. Eram 6 metros. Se não encontrou, então eles desistiam e iam para outro. Por isso, se você parar para observar, está no plural quando fala das cisternas. Então quer dizer que haviam várias. Por que haviam várias? Porque eles haviam tentado em várias, mas só haviam achado água em poucas. E as que eles não achavam água, simplesmente abandonaram lá. Então veja qual é a intenção deles. Veja, versículo 20: vinde agora batendo e lancemo-lo numa destas cisternas. Haviam várias. E diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Resumindo, vamos matar ele. Qual o motivo? Os seus sonhos. Frustração é uma desgraça. Hoje em dia, frustração. Eles estavam tão frustrados por não realizar os seus próprios sonhos, que eles não aceitavam o inimigo deles, o sonhador. Agora, vamos ser bem sinceros com nós mesmos. Quem nunca já conviveu, não já conviveu com uma pessoa desse tipo? Quem nunca? Quem nunca já conviveu com alguém que você sabe que você não pode falar? Quando você começa a falar,
como diz o Matheus, tantinho assim, do que você projeta para a sua vida. Você vê a pessoa já se levantar para colocar alguma coisa negativa no meio, desiste da série, não, isso aqui não, vai ficar feio. Frustração é uma coisa muito séria, é uma coisa absurda. Precisamos identificar esse grupo, tomarmos cuidado com ele, porque um grupo desse é capaz de fazer qualquer coisa. Eles não tinham motivo nenhum para matar José, mas eles decidem matar por causa dos seus sonhos, porque na verdade qual é a intenção deles? Matar os sonhos de José. Na mente de Deus, para matar os sonhos de José, tem que matar José. Veja, versículo 21. Rúben, porém, ouvindo isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. 22. Também lhe disse: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. 23. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, de várias cores, que estava usando. 24. E tomando-o, o lançaram na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Lembra o que eu falei? Eles tentavam, se eles não encontrassem água, eles já partiam para a próxima. Então eles jogaram dentro da cisterna vazia. Qual é a visão que você tem de cisterna quando se prega esse texto? É aquela visão de uma cisterna larga. Porque nós automaticamente, a nossa mente já imagina que é cisterna aqui no Brasil, na nossa região. Então a gente imagina uma cisterna daquele tipo. Não. José era magrinho, franzino. Imagina que é alguém que está sendo lançado no buraco, mais ou menos esse tamanho. Imagina as costas. Esperaram dele, tiraram a capa. Por que tiraram a capa dele? É porque ele não conseguia entrar com uma capa. Então eles roubam ele. Imagina, só cabia ele dentro daquela cisterna. Não cabia mais nada. Imagina a dificuldade de respirar lá dentro. Você respira num negócio, só cabe você mesmo lá dentro. Essa era a situação em que José estava. Era uma situação completamente desconfortável, terrível. Foi nessa situação que ele passou algumas horas. Imagina a situação. Passou algumas horas. Imagina o calor. Estamos falando de um deserto, onde faz 45 graus na sombra. Imagina o calor dele. Por pouco ele não morreu. E aí, puxa vida, quando nós analisamos isso aqui, nós pensamos: qual o motivo que levou José para aquela cisterna? Os seus sonhos. É por isso que muitos dizem: é porque poucos suportam as cisternas. Porque não é diferente de Deus. Todas as pessoas que conquistam e realizam os seus sonhos, pode ter certeza, elas passam por cisternas, ou seja, elas passam por apertos na vida. Todos, sem exceção. Para conquistar sonhos requer, isso aqui faz parte do trajeto. Passar por cisternas, ou seja, passar por apertos. Todos passam. E quem conquista os sonhos? Aquele que tem fé suficiente para suportar esses cisternas. Os apertos, as dificuldades, aquele que tem. E o mais doloroso de tudo não era nem estar na cisterna, era lembrar: puxa vida, todos os meus irmãos que me jogaram comigo. Imagina isso. Sabe o que mais queria automaticamente ir? Mas naquela situação lá, preto, literalmente. E aí vem um detalhe: o que fazer no momento como esse? O que fazer dentro de uma cisterna? O que fazer dentro? Que atitude tomar? José poderia simplesmente
simplesmente ter gritado, José poderia ter chamado por Deus, ou até blasfemado de Deus. José poderia ter dito aquilo que algumas pessoas normalmente dizem: por que eu? Por que estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Ele poderia ter dito tudo isso, mas não. Ele não diz nada. Porque José entendeu que aquilo ali não definia nada na vida dele. Aquilo ali era apenas um momento. Só que é o que nós precisamos entender quando as dificuldades aparecerem, quando a dor aparecer, quando o problema aparecer. Eu preciso entender: isso aqui não é o fim, não é o fim. Isso aqui é apenas um momento. Assim como tantos outros momentos que eu já passei, isso aqui é apenas um momento. Resumindo, assim como já passei por tantos outros e passaram, é apenas mais um momento. Vai passar. Essa era a fé de José. José tinha fé. E a fé dele fazia com que ele enxergasse lá na frente, enxergasse aquilo ali apenas como um momento. Para o resultado, horas depois vem passando os ismaelitas. Os ismaelitas, não sei se você já percebeu isso, eram primos deles. Primos de segundo grau. Por que primos? Porque os ismaelitas eram os descendentes de Ismael. Ismael era irmão do avô deles, irmão de Isaac. E os ismaelitas eram muito famosos por transportarem, por comprar e vender escravos. Apesar do texto dizer que eles estavam levando especiarias, não era apenas especiarias, eles compraram e vendiam escravos. Então eles tiveram outra ideia, disseram: vamos comprar, vamos vender. Ao invés de nós matar nosso irmão, ficar com sangue dele sobre as nossas costas, vamos vender. Vamos vender ele como escravo. Porque colocando ele como escravo, automaticamente o sonho dele, nós não temos a culpa da morte dele, mas também não temos automaticamente, nós não temos a culpa da morte dele, mas também não temos ele sonhando ao nosso lado. Matamos, concretizamos o nosso objetivo, que é matar o sonho dele. Não façamos isso. Depois que quiser, vai tirar de você. Você fez com que José respirasse para tirar, tinha que lançar uma corda. Trouxeram ele com a mesma corda amarrada e venderam ele como escravo. Para quem estava para morrer dentro de uma cisterna, está morrendo. E José foi levado com o pensamento para o Egito. Conhecemos a história, foi vendido para Potifar. Na casa de Potifar, ele ficou anos lá. Ficou pelo menos 12 anos na casa de Potifar. Eu acho interessante que na casa de Potifar ele prosperou. Aí depois vem a questão da prisão, aonde justiça, a esposa de Potifar cria uma situação que não aconteceu, mas ele foi preso. Depois que ele é preso, foi o que aconteceu. Aconteceu isso aí. Um pouquinho à frente. Capítulo 41. Capítulo 41. Qual é o terceiro ponto que nós estamos vendo? Que é que a fé nos faz? O terceiro, não. O terceiro, aliás, só o terceiro. O que é que a fé faz? Isso. Conquistar os sonhos impossíveis. Conquistar os sonhos impossíveis. Qual era o sonho de José? Era estar liderando. Por isso que ele soube. Liderando. A maior potência que existia no mundo na época era o Egito. Não existia nenhum país no mundo que tivesse a potência que o Egito tinha na época. Por exemplo, nessa época, o Egito já era número 1 quando se fala de medicina. Nessa época, o Egito já era número 1 quando se fala de engenharia. Está em a prova até hoje. Agora, veja o que aconteceu. Capítulo 41, versículos 40 e 41. Veja o que diz. Versículo 40. Depois que ele sai da prisão,
nós sabemos, interpreta os sonhos de Faraó. Veja o que acontece. Tu estarás, sempre Faraó falando para José, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. 41. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Resumindo, o sonho de José se concretiza. Agora, quando José foi colocado dentro da cisterna, ele tinha 16 anos de idade, agora ele tem 30. Significa dizer que se passaram 14 anos. E aqui ele tem os sonhos se realizam, mas não se realizam durante o dia. Se exige tempo. Se exige tempo. E esse, nós podemos dizer que são 3 passos para a realização de um sonho. O primeiro é a cisterna, como somos desacreditados. O segundo é o mais longo de todos, que é o trajeto, que é o sonho. O terceiro é a concretização do mesmo, a concretização do sonho. 14 anos se passaram, imagina isso. 14 anos. Mas José permaneceu firme, não desistiu. O que poderia ficar de pé com a gente dele? Eu vou cantar aqui um pouco do último grupo. Eu escrevi atenção nisso. Preste bastante atenção nisso. 14 anos se passaram. 14 anos. Normalmente, quando nós olhamos, a gente pensa que foi algo muito rápido. Porque a concretização dos sonhos não é muito. Mas se nós tivermos coragem de perseverar no que estamos aqui no dia de hoje, 14 anos se passando. 14 anos de luta, 14 anos insistindo ali. De detalhe, 14 anos, quando parecia que as coisas estavam dando certo, vinha algo que estava errado. Veja se às vezes na nossa vida não é um pouco parecido com a vida de José. Chega aquele momento que ele agora vai dar certo, enfim, algo está errado. Quando José estava na casa de Potifar, ele pensava. Quando Potifar entregou a chave de tudo nas mãos dele e disse: você vai governar tudo aqui. José, quem sabe, até já imaginou: não, isso era um sonho. Não era. Não era. O sonho estava esperando ele depois de uma prisão. Porque é extraordinário como sempre depois de uma grande luta vem uma grande vitória. Isso é fato. As dificuldades não são os degraus que nos levam à realização do sonho, mas a dificuldade é o que nos prepara para não termos orgulho quando chegarmos aos sonhos. É para percebermos que todo o crédito dentro da realização do sonho vem daquele que nos deu o sonho, que é Deus. Dentro do crédito. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos perseverar. Não existe realização de sonho onde não existe perseverança. E o ponto central de tudo isso tem um nome, o nome é fé. Fé. O que é que a fé nos faz? Primeiro, a fé nos faz crescer. A fé gera crescimento. Segundo, a fé nos faz ver coisas extraordinárias. Terceiro, a fé nos faz alcançar os nossos sonhos impossíveis. Aquilo que ninguém pode imaginar, aquilo que ninguém pode nem pensar, aquilo que nem nós mesmos, dentro do ponto de vista humano, podemos imaginar que pode acontecer. Com fé, nós alcançamos. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós acreditamos na tua palavra, nós confiamos na tua palavra, nós sabemos que essa palavra é para fortalecer a nossa fé, é para nos ajudar a identificarmos coisas nas nossas vidas. Sabemos que essa palavra, Senhor, é para nos
nos levantar, para nos colocar de pé, para andarmos de cabeça erguida, rumo aos sonhos que o Senhor já nos deu. Essa palavra é para não deixar que nos frustremos no meio do caminho. Essa palavra é para nos fortalecer, para não desistirmos no meio das situações, dos apertos, das dificuldades que porventura surjam. Essa palavra é para fortalecer o nosso alicerce, para que construamos os nossos sonhos de forma sólida na tua verdade, que vai salientar é a única verdade. Em nome de Jesus, os teus filhos, tuas filhas, nessa tarde, Senhor, nesse início de noite, sejam fortalecidos em nome de Jesus com essa palavra. Saiam daqui cheios de força, de ânimo e, acima de tudo, cheios de fé, para ver o extraordinário em nome de Jesus. Saiam daqui fortalecidos, alimentados, que a palavra desistir não faça mais parte da vida desse homem, dessa mulher, mas apenas a palavra perseverança, para que avancemos em nome de Jesus, independente das situações e circunstâncias, independente se a figueira vai florescer ou não, independente se os problemas vão fugir ou não, nós vamos apenas declarar a nossa confiança no Senhor, a alegria de estarmos filhos do Senhor, porque é isso que nos importa, que nos interessa, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, amém. Ainda de pé, eu gostaria que você louvasse, mas louve, transforme em uma oração o que você vai cantar agora. Transforme em uma oração, portanto, se possível, continue os olhos fechados. Ela vem pela manhã.
Senhor Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, ofertar esse máximo na tua casa. Os presentes em nome de Jesus, que cada um, meu Deus, dizime a oferta com gratidão, Senhor, no coração, Pai. Eu nem sei se eu tenho cuidado de cada um de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, que cada dia que eu vou ofertar nessa massa, dizime com gratidão, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua fidelidade. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. As premissas novas, eu tenho prazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Separei o meu melhor para te honrar. Pois em minha vida o Senhor está. Nas delícias, ó Deus, eu tenho prazer. Nos primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Separei o meu melhor para te honrar. Pois em minha vida o Senhor está. Em primeiro lugar. Amém. Podemos cultuar a Deus, começar a nossa semana no melhor lugar, que é na presença de Deus, não há nada tão confortável como isso. Hoje você até agora, assim seja. Queridos, estamos de pé, em nome de Jesus, para nós finalizarmos. Só alguns avisos bem importantes, lembrando que na próxima quinta-feira teremos culto normalmente, e no início de dezembro nós teremos festividade em nome de Jesus, São Lourenço, na quinta-feira, primeira quinta-feira de dezembro, que é o dia 1. A pastora Amada vai chegar aqui no dia 1, então no dia 1 ela vai estar pregando aqui, na quinta-feira. No dia 2 nós teremos o nosso culto da convenção. O culto que normalmente eu faço uma vez por ano, com as igrejas que fazem parte da convenção. E é comum eu fazer no mês de janeiro, eu vou fazer em dezembro, será na sexta-feira, dia 2 de dezembro. Então, é importante que todos venham, porque é onde eu entrego toda a organização, os credenciais, carteirinha de membro, referente a 2020.